Boa tarde, pessoal. Vamos nos juntar. Fica melhor, não fica? Mais bonito. Hã? Certo. Então, agradecer a vocês, inicialmente, como sempre, né, por disponibilizarem esse tempo de vocês para estar aqui para discutir as questões de Lagoa Seca, né? E a gente vai, logicamente, fazer um resumo do que fizemos até aqui, para que alguém que já esqueceu ou que faz tempo que não vem às reuniões possa lembrar. A gente lembra que começamos esse processo lá em 2021, né? Primeira etapa do processo, constituímos as comissões, capacitamos, aprovamos ao fim da primeira audiência pública os documentos necessários, normativos para executarmos o processo, que foram a metodologia e o regimento interno. Eu acredito que quem está acompanhando desde o início lembra de todo esse processo. Terminamos isso em maio, dia 3 de maio de 2022. Começamos a segunda fase, que foi uma fase, eu diria que mais densa, que era justamente de fazermos o estudo, né, conhecido, denominado como o diagnóstico do município, porque a gente só poderia planejar algo para o município através do diagnóstico, a foto da cidade que nós temos. Então, fizemos isso na primeira etapa, na segunda etapa, desculpem, e ao fim dela apresentamos aqui para vocês o que a gente havia conseguido através de fotos, todos lembram disso, né? De acordo com todos os grupos, as temáticas trabalhadas por cada grupo, através das visitações, as reuniões comunitárias, enfim, trouxemos para cá a foto de nossa Lagoa Seca. Chegamos à terceira etapa, que era justamente a etapa de aprovar, se estudar e aprovar as propostas que fariam parte, integrariam o nosso projeto de lei do plano diretor. E estudamos, construímos as propostas, trouxemos para cá nas reuniões mensais, e ao fim, que foi na última audiência pública, nós aprovamos as propostas que foram discutidas, né, ao longo da nossa caminhada, e no decorrer da audiência pública, algumas outras propostas foram apresentadas. Vocês lembram disso? E pela a questão tempo, o que foi que eu sugeri e que foi aprovado? Que a gente aprovasse, né, as propostas que estavam sendo sugeridas e nós, internamente, iríamos estudar depois os textos, porque naquela oportunidade não havia tempo e nós iríamos melhorar aqueles textos que fossem necessários. E foi isso que nós fizemos ao longo desses 2 meses. Primeiro tivemos um mês de uma parada, né, para todas as comissões, inclusive a de gerenciamento e planejamento. Voltamos em fevereiro e fizemos esse dever de casa. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos mostrar para vocês, nos slides, as propostas que foram apresentadas, os textos, tá? Conforme cada um apresentou, e vamos mostrar na sequência do slide aquilo que nós reelaboramos, mantendo a essência da proposta que foi sugerida, porém com um texto mais objetivo, um texto melhor construído. Mas teve também alguns casos de propostas que foram apresentadas que já estavam dentro dos grupos, e também nós vamos mostrar quais foram essas propostas, tá? Então, vamos iniciar esse trabalho agora, e nós tínhamos, e eu acredito que talvez não dê tempo, já o objetivo de, nesse nosso evento de hoje, iniciarmos o estudo do projeto de lei. Eu já comecei a elaboração do projeto de lei desde o mês de janeiro, estou me debruçando sobre ele. Enquanto vocês estavam de férias, eu já comecei a trabalhar o projeto de lei do novo Plano Diretor de Lagoa Seca.
O que é que ocorre? Todos que acompanham os trabalhos dessa Casa Legislativa, acredito eu que já sabem que mudou o horário de sessão. A sessão daqui da Câmara dos Vereadores era realizada todas as terças-feiras às 9 horas, o início. E, a partir do início dos trabalhos legislativos desse ano, mudou o horário. Então, está a partir das 17 horas. Então, o pessoal já da Câmara conversou comigo, lá de Jane, e me pediu para que a gente termine entre 16 e, no máximo, 16h30. Então, por isso, eu acredito que não vai dar tempo. Porém, se der tempo, a gente começa já a mostrar para vocês a minuta do projeto de lei. Não dando tempo, será a pauta da nossa reunião do próximo mês, se Deus quiser. Então, a gente vai começar mostrando, como eu disse, as propostas que foram sugeridas e, na sequência, o que a gente reelaborou. Essa aqui? Onde é que apaga? Porque eu não estou na minha casa, né? Diz que aqui é a casa do povo, porém, eu não sei onde funciona. Quem sabe onde é apagar, pode apagar. Enquanto resolve essa questão técnica, né? Vamos para a gente adiantar o que, em função dessa questão do horário da sessão, lógico que fica melhor para a gente mudando o dia nosso, né? Para que não aconteça como hoje, a gente tem que terminar as coisas às pressas. O que é que eu queria sugerir? Lembram que a gente se reunia antes, na quinta-feira, à tarde? Então, vocês... Oi? Aí, o que é que vocês acham? Que a gente começasse mais cedo e cumprisse a pauta e terminasse às 16h30? Ou mudasse para quinta-feira? 5h30? É? Bom, então, se para você está... A gente se esforça para, né, cumprir, para não estar atrapalhando os outros trabalhos, não é verdade? Então, mantém-se. Beleza, vamos lá. Passa, João, por favor. Gente, eu digo a vocês que tem alguns textos que não dá para ler direitinho, não, tá? Então, fica assim difícil o entendimento, mas a gente foi tentando descobrir, um ajudando o outro na leitura, e se descobriu que era, de fato, no conjunto, né, o que é que a pessoa queria. Então, nesse aqui, essas propostas relativas ao grupo de história do município, o que a pessoa dizia era o seguinte: elaborar um documentário em vídeo com os antigos moradores de Lagoa Seca. Criação de um museu contando a história da cidade. Parceria das escolas públicas com o Museu do Índio. Criação de um panfleto. Aí eu não... Me ajuda, João. Sobre restaurantes, igrejas e algo de Lagoa Seca, que eu não lembro o que é, igrejas e, enfim. Como é que nós reelaboramos essas propostas? Primeiro, resgatar a história de Lagoa Seca de forma digital, através de arquivos multimídias, com depoimentos de antigos moradores do município, visando preservar a memória local. O que é que vocês acham? Contempla. Né? A gente, que quando reelaborou, acha que contempla. O que a gente quer é que vocês nos digam se contempla ou não, porque o interesse da pessoa era criar, né, um documentário através de vídeos. A gente viu o seguinte, que é melhor a gente deixar assim mais em aberto, né, resgatar a história de forma digital, através de arquivos multimídias, porque fica mais aberto do que só um vídeo, né? Enfim. O outro, criar um espaço público, ao invés de museu,
um espaço público e reunir o acervo histórico da cidade. Por que a gente pensou em não colocar o nome museu? Porque o museu é algo muito caro, financeiramente falando, né? É diferente de você colocar um espaço. Um espaço você pode, por exemplo, alugar uma casa, não sei, uma sala grande, um espaço onde tenha, uma casa onde tenha um espaço grande, considerável, que dê para reunir esses documentos relativos à história do município. É diferente da gente manter um museu, porque quem conhece um museu sabe que é algo que você vai ter que ir em busca de dinheiro do governo federal para a construção. Então, fica mais difícil de contemplar a proposta. Então, por isso que nós pensamos em alterar o nome museu para o nome espaço. O que é que vocês acham? E contemplaria, não é? Acreditamos que quem sugeriu, na verdade, qual é o objetivo dessa proposta? Não é resgatar os documentos, não sei, fotografias, enfim, aquilo que faz parte do acervo, né, histórico do município, independente, talvez... Oi? Né? Então, um espaço, pronto, um memorial seria, bom, mesma coisa do espaço, né? Com esse nome espaço, a gente viu que fica mais aberto e talvez mais acessível de se conseguir. Essa foi a nossa intenção. O que a gente quer é que vocês digam o que é que a gente faz. Mantém espaço. O outro, incentivar a visitação de alunos da rede municipal de ensino ao Museu do Índio. Vejam, essa proposta é essa aqui, ó, parceria das escolas públicas com o Museu do Índio. A gente entendeu que a pessoa que sugeriu essa proposta, o interesse dela é o quê? Que as escolas públicas do município visitem o museu. Né? E não tem, a gente ficou estudando que parceria, de que forma faria essa parceria das escolas públicas. Não fica mais fácil, o incentivo, né? Não fica mais fácil, quem é que vai fazer acontecer essa proposta? A Secretaria da Educação. Eu acredito, particularmente, e os membros da Comissão de Gerenciamento acreditam, que é muito mais fácil para a Secretaria da Educação, que está aqui, Irã, o secretário, né, com os coordenadores, trabalharem a questão do Museu do Índio, a importância e incentivar. Né, Irã? Irã até poderia depois falar o que ele acha hoje como secretário, que ficaria mais fácil para ele do que a gente. Parceria, de que forma? A gente ficou sem entender que parceria seria essa que uma escola pública iria fazer com o Museu do Índio, se não é a visitação. Incentivar a visitação ao local, né, para conhecer a história, né, a importância daquilo ali para a história. O que vocês acham? Esse é o tema, Cida, da campanha educacional desse ano, né? Aprender a valorizar a memória local desse ano. Inclusive, a Secretaria de Educação adotou o tema esse ano, o eixo temático, aprender a valorizar a memória local e a identidade da cidade de Lagoa Seca. Então, acredito eu que essa proposta, com certeza, ela será concretizada, né, através desse incentivo, até porque a Secretaria já está trabalhando o tema, não é? Pode passar. No grupo de História do município foi colocada essa questão, que a lei de 2014, acho que é o CONAMA, né, de 2014, lei de 2014, não permite mais criação ou ampliação de áreas de cemitério em áreas urbanas ou aglomeradas. Então, o que se diz respeito a cemitério está lá, na verdade, não é nesse grupo, né? A pessoa colocou no grupo 1, mas não é no grupo 1. Então, nós colocamos aqui, proposta contemplada conforme a legislação vigente no grupo correspondente, que a gente colocou, vocês lembram, que foi aprovado a ampliação vertical. Né, e construção, porém, lá não tem dizendo a forma de construção. Por exemplo, o cemitério Campo da Paz existe, né, e existe tantos outros. Então, aqui, se for construir, vai ter que construir obedecendo o quê? A legislação vigente. Não é verdade? Então, a gente não viu porque
por exemplo, alterar a proposta que foi aprovada, porque ela não infringe a legislação vigente. Próximo, Rom. No grupo de habitação, mobilidade urbana, segurança e projetos de grande impacto. Deixa eu ver se eu consigo adivinhar, né? Agora. Sim, é a mesma que está lá, né? É aquela que apareceu aí também. E o outro é acompanhamento processual de qualquer ou quaisquer ente federativo que participando efetivamente do processo. Inclusive, ficou bem assim, densa, não dá muito para entender, não é, o que a pessoa queria pelo texto. Porém, a gente conseguiu, sim, reelaborar essa proposta, acreditando no que a pessoa queria. E, na verdade, ela vai estar lá no grupo de uso e ocupação do solo. Tá? A gente removeu a proposta para o grupo de uso e ocupação do solo, que é promover o acompanhamento de qualquer intervenção feita pela União, o Estado ou empresas privadas no município, a fim de preservar as diretrizes de uso e ocupação do solo municipal. O que vocês acham? Esse texto que nós construímos, ele contempla essa proposta? Porque o que queria dizer era que haja um acompanhamento do município, né, em todos, quando se colocou lá a intervenção, por exemplo, uma obra, digamos, aqui está sendo realizada a obra da PB 099, né? Então, que o município faça o acompanhamento. Eu me lembro que isso foi discutido aqui várias vezes, se colocando aquela questão de postes que estavam no meio, né, da estrada e que hoje, com a vinda da PB, tiveram que ser removidos porque foram colocados de forma irregular. Mas digamos que a PB ela tem os seus pontos positivos, como todos os projetos, mas também tenha os seus pontos negativos. Então, que o município, esse é o entendimento que nós tiramos, né? Que o município faça esse acompanhamento da execução desses projetos para ver os impactos, tanto positivos quanto negativos, que sejam causados como consequência. Foi isso que a gente entendeu. Por isso que reelaboramos o texto dessa forma. E aí, o que é que vocês acham? Contempla? Vamos lá. Ainda no mesmo grupo, cumprir a lei municipal já existente de alargamento das estradas principais no município. Nós localizamos a lei e reelaboramos a proposta, incentivar o cumprimento da lei municipal, número 174/2013, que se dispõe sobre a largura mínima das principais estradas e rodagens do município. Que isso aqui, na verdade, vai ser, logicamente, primeiro uma campanha educativa, para que isso se efetive, né, da gestão, porque isso é muito na zona rural, lógico, né, na zona rural, que às vezes o dono da terra não quer que a máquina passe e invada 30 centímetros da propriedade. E, com esse incentivo, essa campanha educativa, a gente acredita que vai, né, quem sabe, vamos torcer, que se alcance o objetivo, que é o cumprimento dessa lei, para que as estradas, de fato, tenham um padrão, né, e que possam atender a quem mora na área, né. Por exemplo, eu conheço estradas no município que vai um carro e o outro, se vier, fica os dois lá. Né? Então, essa lei que foi criada, ela foi criada com esse objetivo. Isso. O outro, especificar, mapeamento e o que, João, me ajuda? E identificação de áreas de risco. Sim, sim. Com projetos de contenção. De barreiras. Já existentes no distrito sede. Isso. Também escoamento das águas pluviais no centro do distrito sede. Beleza, está aqui todas as propostas que a gente colocou, mas, na verdade, essas propostas que estão aí sugeridas, a gente reelaborou, mapear as áreas de risco existentes no distrito sede e nos povoados,
Porque o que a gente discutiu? Não pode ser que não tenha só uma área de risco que se trate de barreira, tem um outro tipo de área de risco, né? E que não seja apenas aqui no Distrito Sede, também nos povoados. Então, acrescentamos, né? Mapear as áreas de risco existentes no Distrito Sede e nos povoados. O outro, porque como está numa proposta só, nós resolvemos distribuir, para ficar mais claro e talvez até porque são coisas diferentes, né? Então não vamos deixar numa proposta só. Efetuar projetos de contenção de barreiras existentes nos bairros do Distrito Sede e povoados, porque pode ser que também existam, não é lá. Mapear as áreas de alagamentos provocados pelas águas pluviais no Distrito Sede e povoados também. Bom, então foi isso aqui, tá? Esse que está embaixo, na verdade, porque hoje foi uma manhã muito corrida. Além de estar... Mariana me mandou, ela começou os slides, eu terminei hoje, mas hoje foi aquele dia que veio gente até de fora falar comigo. Aí ficou repetido, porque quando eu peguei o que a gente tinha digitado, estava tudo junto. Mas aqui é a primeira proposta, tá? Esse primeiro. E aliás, o último. E a primeira, coibir construções irregulares que não atendam à legislação vigente sobre a matéria, como também aos padrões arquitetônicos e da engenharia. Isso aqui é que a gente fez uma remoção. Estava em outro grupo e a gente trouxe para o grupo de uso e ocupação, tá? Não foi sugestão na audiência. Foi só remoção mesmo. Isso. Pode passar. Sim, o que é que vocês acham? Principalmente aqui nas questões de área de risco e das águas pluviais, que eu lembro foram propostas sugeridas por George. Contempla a sua intenção, seu objetivo? Beleza. Ele é quem tem mais que falar, né? Pode. Sim, aqui, gente, durante a elaboração quando eu iniciei a feitura, não é, do projeto de lei, eu vou vendo que poderíamos ter acrescentado justamente nas propostas algo que ficou faltando. E talvez até nas próximas reuniões eu traga essa situação para vocês. Então, o que foi que nós percebemos quando eu comecei a fazer o projeto de lei? No grupo no tema dos projetos de grande impacto, nós percebemos que as propostas que foram aprovadas foram propostas apenas direcionadas à questão de construção. Construir um campo municipal fora do espaço urbano, exemplo. Entendeu? Foram tudo só nessa direção, de construir, construir, construir. E o que nós discutimos com a Comissão de Gerenciamento e Planejamento é que ficou faltando proposta que pudesse tratar da questão dos impactos negativos das grandes construções existentes no município. Então, claro, como eu disse anteriormente, a PB 099 tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Os condomínios existentes no município têm os pontos positivos e têm os pontos negativos. E a gente não pode deixar de trazer dentro do plano diretor propostas que venham chamar a atenção ou ter, pelo menos, um cuidado com esses impactos negativos causados pelos projetos de grandes impactos. Então, trouxemos para cá, construímos essas propostas e trouxemos para vocês darem o aval, se for o caso da gente inserir. Tá? Então, eu vou ler. Fiscalizar a execução de obras realizadas no município pela União, o Estado ou empresas privadas que causem danos ao meio ambiente e ou à população residente na área, exigindo a aplicabilidade das normas previstas na legislação pertinente ao projeto a ser executado. Um exemplo, Aparecida. O que é que você poderia nos dar de um exemplo? Nós tivemos há alguns meses aqui na Câmara, e acredito eu que algumas pessoas que aqui estavam presentes nessa reunião, com os representantes da empresa responsável pelas linhas da Chesf. E quase que saía tapa.
porque as criaturas que vieram já eram de uma segunda empresa que tinha pegado o bonde andando, e as pessoas que aqui estavam não sabiam disso. E alguns sequer deixavam as pessoas que estavam apresentando o trabalho da empresa falar. Foi que eu, né, Nohana? Gente, deixa o povo falar e depois a gente fala. E o que era isso? Houve uma confusão de que ninguém sabia, na verdade. Achava-se que elas iam tratar da questão da energia eólica. Que, de vez por outra, disse que vem, passar aqui uma linha, enfim, estava todo mundo, como diz, armado, né? Porque ninguém aceitava a energia eólica. Então, veja, aqui, por exemplo, a ideia era, na verdade, a linha da Chesf, que já existe, tá? Então, o que é que essa proposta propõe? Justamente, na execução de um projeto dessa natureza, dessa amplitude, que o município fiscalize a execução dessa obra, né? Seja ela executada pela União, pelo Estado ou por empresas privadas, que cause dano ao meio ambiente ou às pessoas que estejam residindo próxima, por exemplo, as torres. Não é? Que tipo de impacto negativo é que isso vai causar? Então, discutir isso aqui visa chamar a atenção do poder público para exigir da empresa, não é? Ou do órgão responsável pela execução do projeto, que garanta o mínimo possível de impacto negativo ou que nada, né? Para quem principalmente reside naquela área. E quando eu estava justamente trabalhando o texto da minuta da lei, eu vi que isso não foi contemplado justamente dos projetos de grande impacto. A gente só teve o cuidado de colocar as construções e não teve o cuidado de ver o que é que isso pode causar de negativo, né? Inclusive, também, a dessa manutenção da energia. Lá na nossa propriedade vizinha, esse fato pode ver esse problema também acontece com a Energisa, naquela alta tensão. Na minha propriedade, nas comunidades vizinhas lá. Quando vêm fazer uma poda, é uma empresa terceirizada. E quando eles entram na propriedade, eles não pedem licença, não. Eles entram como se fosse uma boiada e derrubam tudo. Eu ganhei R$17 mil de indenização de 2 pés de IP que foi tombado. Porque eu tenho conhecimento da causa. Mas quantos problemas a gente causa, né? Dentro do santuário mesmo, ontem, foi preciso tombar 7 árvores. Porque quando botaram o fio, a árvore já existia. E a colaboração disso tudo, a gente não apontou que não poderia botar? Aí, quando é para o proprietário ou o próprio município querer tirar aquela rede dali, aí é um problemão. Vai até para a justiça. Está o problema aí enfrentado pelo governo do Estado. Inclusive, na recém-inauguração da Escola Belardo Coutinho, eu acho que ele é conhecedor, que o vereador Iacob Fabiano teve que entrar com ação contra a CELB, porque botaram os postos dentro da malha que ia passar. Se tivesse feito aquela posteação antes de chegar à estrada, não tinha dado problema. E ainda está acontecendo problema em vários locais, porque houve uma atrapalhação da estrada não ter sido assaltada logo, um, que o dinheiro quase acabou, né? E segundo, porque a Energisa não foi capaz de retirar os postos em tempo hábil, porque senão já tinha assalto, até para domingos. E se chover agora, praticamente, vão ficar prejudicados. Nós, transeúntes, quem tem veículo e principalmente as pessoas que estão na malha. E quando ela apontou aí sobre a questão da lei das estradas, muitas pessoas realmente enfrentam, porque está a máquina do município, quando vai passar uma máquina de uma estrada vicinal, o proprietário vem para cima do maquinista, como se ele fosse culpado. E, na verdade, quando trazer o proprietário para o centro e mostrar a ele que tem que colaborar com essa questão, vai evitar tudo isso. Porque, muitas vezes, acontece algo de violência porque as pessoas não têm conhecimento da lei que existe no município. Deixa-me ler as outras duas propostas, a gente coloca para vocês. A segunda, que a gente pensou, não é, em acrescentar. Fiscalizar a execução de projetos geradores de poluição ambiental no município, a fim de assegurar a preservação do ecossistema, a exemplo dos projetos de rede de geração e distribuição de energia elétrica, telefonia, internet e congêneres. Que contempla o que você está dizendo, né? Então, a rede está lá, mas
e a derrubada, né, da árvore, como é que fica, né? A outra, fiscalizar a execução de projetos relativos à área de construção civil no município, visando a adoção de práticas sustentáveis, com foco nos condomínios e loteamentos urbanos. A gente teve reunião que eu participei com Nohana, né, com o pessoal da ASPTA, não é, Nohana? E no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inclusive o Roberto estava lá, né, com o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, e sempre a preocupação com os condomínios, justamente o que é que ele traz de negativo, né? E eu lembro que uma pessoa até sugeriu que o município fizesse uma intervenção, né, nisso. Eu disse, não, o município, não, lamentavelmente, não pode. O município não pode proibir que o dono da terra venda. Isso aí é algo impossível. Se alguém quer vender a terra, seja para o loteamento, seja o que for, o município não pode proibir. O que o município tem que exigir é que quem está aqui abrindo um loteamento ou um condomínio apresente toda a documentação que seja necessária para isso. E tem licença ambiental, né? Mas é claro que a gente sabe dos problemas. Quem não sabe aqui, os condomínios, a quantidade aí de árvores que foram destruídas, mas o município não pode dizer, não, vocês não podem intervir. O que deve, na verdade, a gente está colocando aqui, é exigir que, por exemplo, deixe a reserva, né, de área verde e que trabalhe de uma forma que não traga tanto prejuízo. Né? É isso que a gente está trazendo. Vejam, essas propostas não foram aprovadas. Na verdade, elas passaram batido no grupo. Né? O grupo, repito, apenas trabalhou, né, e construiu propostas de construir. E essa questão do ambiental passou, e a gente está trazendo aqui como sugestão, se vocês aprovarem, que a gente inclua. E aí, o que é que vocês dizem? Inclui ou não? Quem é a favor, levanta a mão, por favor. Então, beleza. Unanimidade, não é? Para registrar, né? Eu vou votar aqui, que não é audiência. Na audiência eu sou ninguém. Vamos lá. Próximo, irmão. Outra questão que eu percebi, ainda faz parte desse mesmo grupo, é o segundo grupo, né? E, inclusive, propostas foram aprovadas na área de iluminação pública, por exemplo, criação de um programa sistemático de iluminação pública. E outras propostas que eu fui percebendo, né, dentro dos grupos que estavam relativos a isso aí. O que é que eu senti a necessidade de, dentro dessa construção desse projeto de lei, vocês aprovando, a gente inserir uma seção dentro do grupo 2, acrescentando os serviços de energia elétrica, iluminação pública, telefonia e internet. E as propostas, sim, as propostas que foram aprovadas, que dizem respeito especificamente a esses temas, foram estas aqui. Atualizar a legislação de uso e ocupação do solo, incluindo delimitação da distância entre aerogeradores e ou placas solares, em consonância com a legislação federal. Então, isso aí está relacionado ao quê? À energia. Não é? Outro que foi aprovado, criar programa sistemático de iluminação pública. Está relacionado a quê? À iluminação pública. E o outro, criar projeto de geração de energia com placas solares nos prédios públicos, que isso foi, inclusive, uma adaptação que a gente fez de uma proposta aqui. Em parceria com o governo estadual e federal. Então, vejam que estas 3 propostas que foram aprovadas na audiência pública, elas dizem respeito a essas temáticas bem específicas que não se encaixam dentro de habitação, dentro de mobilidade urbana, que isso é do grupo 2, ficou meio assim. Eu digo, não, se a gente criasse uma seção no texto com esses subtemas, ficaria mais acobertado, né? Ficaria as propostas, não é verdade, em termos de organização.
E ainda eu sugiro, na construção do texto, que a gente acrescentasse as duas seguintes: efetuar mapeamento dos pontos de iluminação pública em toda a área geográfica do município, a fim de identificar se existe residência sem serviço de energia elétrica. Por que, Aparecida? Porque, na segunda etapa do processo, vocês lembram que nós, numa das reuniões, nós informamos a vocês que tivemos reunião com o pessoal da CAGEPA, tivemos reunião, me ajudem, com o DENIT, com o DER, não é? E eu enviei um ofício à Energisa, só que não veio ninguém. Então, nós não temos conhecimento hoje se todo o município, toda a população de Lagoa Seca hoje é servida com a iluminação, através a iluminação pública, né, através da Energisa. Nós não temos conhecimento. Esse aí é o programa, né, sistemático. Uhum. Que esse é o programa, certo? Uhum. Exatamente, e que vai ser resolvido com o programa, né? Só que essa outra não é disso aí, não. É saber se tem alguma casa que está no escuro ainda, com a luz de gás. Uhum, entendeu? Então, essa proposta que a gente está aqui pensando em acrescentar é a gente fazer depois um mapeamento do município se existem casas no escuro, ou seja, que não são servidas com a energia, está entendendo? Isso, ou com vela, ou o que for. Tá? E a outra, promover a substituição das luminárias de iluminação pública, que é o que você está colocando, por lâmpadas de LED, para melhorar a segurança. Inclusive, essa proposta ela estava em um outro grupo, ela, na verdade, já existe. A gente melhorou o texto e trouxe para cá, se vocês aprovarem que a gente inclua esse subtema. E, por fim, ampliar o acesso aos serviços de telefonia e internet nas localidades rurais. A gente discutia na comissão, será que todas as comunidades rurais do município hoje são servidas com internet? Não é? A gente tem certeza que não. E hoje a gente consegue viver sem a internet? Então, a gente não pode conviver, está revisando o plano diretor do município, sabemos da importância da internet hoje nas nossas vidas, não é? Profissionalmente falando e até pessoalmente falando, quem não tem um parente, por exemplo, que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, e através da internet vai se comunicar com facilidade. Não é verdade? Então, por isso que nós sugerimos que seja incluído no grupo 2 uma sessão, tá, com esses serviços, mantendo as propostas aprovadas, já foram aprovadas na audiência pública, e acrescentar essas outras. Verdade, desse jeito. Verdade. Então, eu lanço para vocês. Vocês aprovam que a gente crie essa sessão, incluindo dentro do grupo 2, para que as propostas fiquem mais aportadas, né, numa sessão, e acrescente essas 3 últimas. Quem for a favor, levante a mão. Também sou a favor, com certeza. Bom, então vamos passar. Eu queria que alguém me arrumasse um copo d'água. Me arrumar ali, Ana Maria. No grupo 2, foi sugerida essa proposta, criar um conselho para visitas a pessoas carentes do nosso município. Então, a gente viu que, gente, não tem como criar um conselho municipal com essa atribuição de visitar as pessoas carentes do conselho. Na verdade, isso aqui é uma atribuição
da Secretaria de Assistência Social, né, através dos assistentes sociais que lá trabalham. Seja no CREA, né, está aqui a Eliane, pode até, se quiser falar, né, dizer se o que a gente está colocando aqui é a realidade ou não da Secretaria de Assistência Social, que eu acredito que seja. Né? Então, não é função de um conselho municipal visitar as pessoas carentes. O conselho municipal, qual é a função de um conselho municipal? O conselho municipal, seja ele de educação, de assistência social, de saúde, do Fundeb, da merenda, que hoje existe uma leva de conselhos municipais. Ele é um órgão de controle social. Essa é a função do conselho. Mas, Aparecido, o que é? Que função é essa de controle social? Fiscalizar. Tem conselhos municipais que ele tem função fiscalizadora, não é? E tem conselho que tem, além de fiscalizadora, tem deliberativa. Mas o que é isso? Que diferença é essa? Por exemplo, o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social e o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é ligado à Secretaria de Agricultura, ele exerce as funções consultivas, fiscalizadoras, que todos exercem, e tem essa terceira, que é deliberativa, que é mais importante. O que é isso, deliberar? Em tese, estas secretarias, para executar os seus programas, têm que ser aprovadas por esses conselhos. Por isso que deliberativo. Os demais conselhos apenas fiscalizam, acompanham e fiscalizam a atuação do poder público. E por isso que são chamados de órgão de controle social. Então, jamais um conselho municipal ele vai ter a função de visitar pessoas carentes. O que é que o Conselho de Assistência Social deve fazer? Fiscalizar. Primeiro, deliberar a política de assistência social que é executada pelos órgãos da Secretaria de Assistência Social. E aprovar, né, os programas que são desenvolvidos, lógico, depois acompanhar a execução, fiscalizar se de fato aquilo está caminhando a contento de acordo com a natureza de cada programa. Mas ele não pode, nenhum conselho, repito, ele ser criado para ir visitar as pessoas carentes, porque isso é uma tarefa da gestão e não do conselho. Ele pode ir na casa, por exemplo, a merenda escolar, pegar aqui, que está aqui. O Conselho da Merenda Escolar, qual é a função dele? Fiscalizar e acompanhar como está sendo executado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que é do governo federal, executado no município. Então, os conselheiros, qual é a função deles? Irem à escola, por exemplo, para ver se a merenda está sendo feita de qualidade. Isso é função do conselho, deste conselho. Agora, a gente não pode criar um conselho para visitar as pessoas carentes. Não temos o conselho não tem, aliás, essa competência. Tá certo? Então, lamentavelmente, a gente não tem como inserir essa proposta no plano diretor. E a gente pede, se a pessoa que sugeriu, que estiver aqui presente, que tenha esse entendimento. Tá? Próximo é o patrimônio artístico, cultural e turismo, desenvolvimento econômico, financiamento do desenvolvimento urbano. O grupo de Welbert, né? Me ajuda ali, João. Se tu consegue aí mais perto. Para jovens ociosos, né? Mas tinha outras, eu acho que tem outro lugar, eu fui juntando aqui nas propostas de Welbert, tem aí alguma coisa, promover oficinas instrumental para ocupar os jovens em horário ocioso. Essa primeira, na verdade, é uma que estava lá no grupo de João, que era de criar aquela história lá de um panfleto, não era? Eu lembro disso, era a criação de um panfleto com as igrejas e tal. Isso. Aí trouxemos para o grupo de Welbert promover a divulgação dos pontos turísticos do patrimônio histórico e cultural existente do município. É uma proposta que foi sugerida para que a gente criasse um panfleto, né? Porque já está lá, foi o primeiro,
a primeira proposta que está inserida no grupo de João, na verdade, mas veio para o grupo de Welbert, né? A pessoa pedia para que a gente criasse um panfleto divulgando os restaurantes e as igrejas. Então, a gente ampliou a proposta, colocando o seguinte: promover a divulgação dos pontos turísticos, as igrejas de ponto turístico, né? Não sei, convento, que já é igreja, marista, enfim, Cachoeira do Pinga, não é? Que contempla tudo isso. Então, promover a divulgação dos pontos turísticos, do patrimônio histórico e cultural existente no município. Depois, incentivar e apoiar apresentações artísticas, culturais e cinematográficas, de forma itinerante, nos espaços públicos existentes no Distrito Sede e Povoados. Eu acho que essa proposta foi de Luzildo, de criar alguma coisa de cinema. Foi? Um cinema itinerante, né? Um cinema itinerante, né? Aí a gente reelaborou o texto ampliando, né? Vou reler que ele estava dormindo. Incentivar e apoiar apresentações artísticas, culturais e cinematográficas, de forma itinerante nos espaços públicos existentes no Distrito Sede e Povoados. Beleza, Luzildo? Com o tempo que você queria? Não podia deixar de atender você. Se o povo aqui deixar, né? Gente, só uma ressalva nessa proposta, porque estava um cinema itinerante, né? É algo que acontece nas cidades do interior. Mas essa proposta, a gente vislumbrando e conversando juntos, a gente viu que poderia acolher também as pessoas que fazem teatro, né? Apresentações teatrais itinerantes, acolher monstruário do nosso artesanato de forma itinerante, entendeu? Então, a gente decidiu ampliar para contemplar tanto apresentações artísticas, quanto projetos culturais, quanto o cinema itinerante também, apresentações cinematográficas. Certo? Beleza. A próxima é justamente uma dessas aqui está, é a primeira, né? Apoiar os serviços de comunicação e radiodifusão existentes. Está faltando ali um izinho, depois eu boto. Existentes no município. Por quê? A pessoa propôs de um apoio, né? Um apoio ali à reestruturação da rádio comunitária. Então, que reestruturação é essa? O poder público não pode reestruturar a rádio comunitária, porque a rádio comunitária, para quem não sabe, ela faz parte de uma associação. Primeiro é criada uma associação e depois aquela associação consegue, através, não me pergunte como, né, que é via governo federal, a concessão do serviço. Tá? Então, o poder público ele não tem esse poder de ir reestruturar essa associação de radiodifusão comunitária, porque aquilo é uma entidade particular. O que é que a gente entendeu que a pessoa queria? Que é que deu apoio. Mas a gente também não pode direcionar, apoiar a rádio comunitária. E os outros setores da comunicação e radiodifusão no município, como ficaria? Iam ficar satisfeitos com a gente, do plano diretor? Se a gente aprovasse uma proposta somente direcionada à rádio comunitária, está aqui Iago, né? Iago, por exemplo, tem um blog. Tu ia ficar satisfeito? Então, por isso que nós reelaboramos e sugerimos apoiar os serviços de comunicação e radiodifusão existentes no município. Esse apoio é que se vê depois, né? Como se dará, né? Como se dará essa parceria. E a última lá de cima é promover oficinas instrumental, acho que para ocupar os jovens em horário ocioso. O que é que a gente pensou aqui? Reelaborou. Oferecer cursos profissionalizantes para qualificar a mão de obra existente no município para o mercado de trabalho. Porque a gente também não pode direcionar só para uma categoria, os jovens. E os outros adultos que estão desempregados e que não têm a qualificação para voltarem ao mercado de trabalho, se saíram e não tem como voltar justamente pela qualificação, falta, né, de qualificação. Então, a gente pensou em ampliar. E agora, lanço para vocês. Vocês aprovam que a gente insira essas propostas reelaboradas? Quem for a favor, levante a mão. Está bem, né? Obrigada. Segue, João.
Grupo 4. Alguém pediu para criação de um espaço para atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse serviço já é feito pelo CREAS. Talvez a pessoa quisesse, exemplo, que a gente criasse uma delegacia da mulher. Mas a gente não tem esse. Né? O município é pequeno, então aí tem que atender a outros pré-requisitos. Mas esse serviço aqui, ele já é... Porque aí grava. Inclusive, lá o pessoal do CREAS faz tanto o acolhimento dessas pessoas, tem grupo também, né, grupo de acolhimento, como também faz o acompanhamento, tanto o acompanhamento jurídico, psicológico, né, todo o acompanhamento da família de modo geral, tanto da mulher, né, como dos filhos também. Viu? E já é ofertado isso aí pelo CREAS. Sim. E nada mais, nada menos do que Renata para falar, porque ela já trabalhou lá. Né? Então, e a Eliane, né, também ela dá assistência, com certeza ela tem conhecimento, né, desse serviço que é oferecido, né, através do CREAS. Cecita também, né, está lá na assistência. Assim, só uma deixa. Eu concordo em parte no que ele falou. Não é só a questão do acolhimento em si. Lógico, tem que ter esse suporte, tanto dos órgãos competentes e tudo mais, mas, assim, gente, a gente tem que entender uma coisa. Não é fácil você chegar e denunciar. Então, assim, quando chega para denunciar, isso sim, aí tem que ter todo suporte, mas, assim, só quem já viveu, já quem trabalhou ou trabalha com esse público, sabe o quanto difícil é, certo? Muitas vezes o agressor é o gerador de renda, muitas vezes a mulher é dependente de tudo, financeiramente, principalmente, dependência emocional, tem a questão dos filhos, tem a questão também da alienação parental. Então, assim, eu concordo em partes. Mas eu concordo também que tem que ter, assim, toda a rede, né, tem que ter o trabalho de rede. Não só na assistência social, como na educação, na saúde, porque se for trabalhar em rede, aí sim, vai para frente, né? Porque fora outros órgãos, Ministério Público, Delegacia da Mulher e tudo mais. Só uma observação mesmo. Eliane, quer falar? O que você... Então, nós temos a equipe do CREAS, né, que é uma equipe preparada para atender essa demanda. Porém, o que sentimos falta ainda é de realmente uma casa de acolhimento. Por quê? Quando se chega essas demandas lá no CREAS, então, assim, é preciso ter o quê? Ter um apoio em outro município, né? Então, assim, acaba que até a gente conseguir essa parceria, isso demanda um pouco de tempo, né? E acaba o quê? Atrapalhando, né? E assim, não só a questão da violência contra mulher, mas também hoje o CREAS, infelizmente, recebe muitas demandas de violência contra criança, né? Contra idosos, né? Então, assim, nós sentimos realmente a necessidade de uma casa de acolhimento, né? Para a gente poder dar continuidade ao nosso serviço. Então, aproveitando a tua proposta, porque é outra situação totalmente diferente, não é? Aqui a gente está vendo que é o atendimento, não é uma casa. O atendimento já existe no CREAS.
O que a Eliane está colocando é a necessidade de uma casa não só para atendimento à mulher, mas eu estou vendo já, que não se colocasse mulher, mas as vítimas, né, de violência, não é? De violações. Bom, nós estamos aqui, pelo menos eu, enquanto coordenadora desse processo, eu não vejo nenhum problema, assim como nós trouxemos sugestões de inclusão, de outras propostas que vocês já aprovaram aqui, de incluir essa, tá? E se vocês aprovarem, a gente construiria, sim, a redação, não é? Criação de uma casa, não é? De acolhimento a vítimas, seria isso? E em situação de violação. Bom, então anota aqui, Nohana. Vocês aprovam que a gente inclua? Quem aprovar, por favor, levante a mão. Então, criação de uma casa de acolhimento a vítimas em situação de violação, né? Violação de direitos, porque aí fica tudo, né, acobertado. Para o quê? É porque está se repetindo, é a mesma, aquela proposta de George, que eu acho que é outra pessoa, mas eu acho que é a mesma. Mapear as áreas de risco existentes é a mesma, né? Efetuar projeto de contenção de barreira e mapear as áreas de alagamento, é isso aí. É a mesma que foi outra proposta, mas é a mesma. O grupo 5, que é o grupo que Nohana coordena, eu vou passar aqui para a Nohana, porque foram muitas propostas e o café pode pegar. Foram muitas propostas sugeridas aqui no grupo de Nohana e que a gente viu que estão contempladas, tá? Então eu vou passar para ela e aí ela vai lendo e até para eu dar uma descansada, né, na garganta. Toma uma aguinha. Boa tarde. Eu vou pedir um auxílio de João aqui para fazer a leitura da escrita. Gente, eu vou tentar aqui traduzir, tá bom? É ampliar ou construir cisternas que garantem água potável para uso comum para o máximo de habitantes, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município. De preferência, que atue em Lagoa Seca. Criar programa para regulamentar, construir e ampliar a rede de esgoto dos bairros que não possuem essa assistência no município. Essas propostas elas já foram contempladas na temática de saneamento ambiental, dentro do plano de saneamento básico, né, e de esgotamento sanitário. E também foi contemplada na proposta em que se fala o seguinte: ampliar o acesso à água potável e à água em condições adequadas de uso. Certo? Pode, João. Vamos lá, mais uma. Criar um projeto de lei para conservar e identificar a preservação das matas nativas às margens do rio Mamanguape, pois onde ainda existe reservas sobre impactos diariamente com a extração de madeiras e areia clandestinamente, né? Pois ainda existem reservas que sofrem impactos negativos, né, diariamente com a extração de madeiras e areia efetuado clandestinamente. Criar projeto de lei para abordar os espaços públicos em todo o município. Arborizar, no caso. Criar projeto de lei para arborizar os espaços públicos em todo o município. Essas propostas elas já foram inseridas no grupo, na temática do meio ambiente, quando se fala o seguinte: identificar as áreas que, por suas características e pela tipicidade da vegetação, sejam destinadas à preservação e à recuperação de ecossistemas,
visando garantir o espaço para a manutenção da diversidade das espécies e proporcionar refúgio à fauna, proteger as nascentes e as cabeceiras dos cursos d'água, rios e afluentes, e evitar riscos geológicos. E também é contemplada quando o plano diretor acata a proposta de criar legislação municipal em conformidade com a legislação federal de proteção de florestas. Mais uma proposta. Aumentar a infraestrutura para o armazenamento de água nas propriedades. Também foi contemplada com a proposta de ampliar o acesso à água potável e à água em condições adequadas, né, para uso. Outro diz respeito a garantir a função social da terra e procurar o Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 1964. Lei do parcelamento mínimo rural, de 2 hectares, e proposta de atualização legislativa para manutenção de regularidade dos imóveis rurais. A garantia, né, da função social da terra já é uma diretriz da temática e do próprio plano diretor, visto que ele é um instrumento obrigatório para garantir a função social da propriedade. E quanto à lei de parcelamento mínimo, ela já é uma lei federal. Cabe somente ao município, como a proposta, sim, de atualizar a legislação municipal de regularidade ambiental, né? Alguma complementação? Isso aqui é aquela questão daquela regulamentação fundiária que foi efetuada aqui no município pelo Interpa, né? Então, na verdade, é aquela que está lá. A terceira proposta é uma competência do Estado. O município ele não tem condição de realizar isso, né? Essa regularização fundiária, quem acompanhou, foi feita, eu acho que em 2014, que deu origem justamente à alteração da lei do Estado, né, uma lei do Estado que Lagoa Seca, por exemplo, vamos falar de Lagoa Seca, mas isso não só foi para Lagoa Seca, esse trabalho foi feito no Estado da Paraíba como um todo. E os municípios eles não eram georreferenciados, desculpem. E, a partir dessa regularização fundiária, também veio essa outra etapa, que foi a de georreferenciamento dos municípios, né, Lohana? Eu acho que o sindicato acompanhou isso e foi criada uma nova lei no município. Então, Lagoa Seca, hoje, diferente de antes dessa lei, não era georreferenciada, e foi feito todo um trabalho aqui dentro do município. Então, o Estado é quem faz isso. Tá? Tem. Garantir e proteger a produção da agricultura familiar, agroecológica no município. Elaborar um programa viável de saneamento rural com reuso da água para a produção de frutíferas e forrageiras. Elaborar projetos de geração de energia sustentável de forma descentralizada, com placas solares nas residências e prédios públicos em parceria com o governo estadual e federal. O texto da primeira proposta, como garantir e proteger a produção agrícola, ele foi melhorado, né, como alteramos para incentivar e apoiar a produção da agricultura familiar agroecológica no município, certo? A segunda proposta ela foi acatada com incentivar a redução do agrotóxico na produção agrícola e também, em uma outra proposta, nós
ela também foi contemplada com a criação do selo verde municipal, né, com a proposta de criação do selo verde municipal. E a terceira foi contemplada, alterado o texto, né, para elaborar projetos e buscar parcerias para a revitalização da produção de hortifruti granjeiros. Essa proposta dessa questão que diz respeito à energia, não é, solar, lembro que a gente já passou por ela, nós deslocamos lá para a seção que tem energia, serviço de energia, de iluminação, não é? Só o que é que nós vimos? O município, a pessoa que sugeriu a inclusão dessa proposta, ela queria, nós percebemos nessa proposta aí, que ela queria que o município elaborasse projeto para a instalação da energia eólica nas residências. E o município não tem condição de fazer isso, né? Então, lembram que a gente colocou a questão da energia solar nos prédios públicos. Estão lembrados disso, né? A gente já passou por isso aí. Relocamos, porém, não para as residências, e sim para os prédios públicos. Na questão da forrageira, né, esse reuso das águas e a utilização das forrageiras e os plantios, eu vou passar para a Nohana, eu posso responder, mas eu acho que ela é a pessoa mais apropriada para dizer o que é que isso vai acontecer, se a gente colocar no plano diretor, né? Bem, essa proposta, ela traz diversos riscos, né, associados diante dessa modalidade de irrigação com água de reuso. E ela, na verdade, ela tinha sido contemplada, Aparecida, em um outro projeto, que é o de saneamento ambiental também, né, essa questão, e essa temática, né, dos riscos associados a essa modalidade de irrigação com água de reuso e contaminação de coliformes e outros, né? Acho que quer completar. Tem mais Não, é o outro grupo. Então, as propostas que foram apresentadas, lemos aqui, e lemos aquelas que a gente entendeu que são possíveis, excluindo do reuso das águas em forrageiras e plantas frutíferas, porque quem é que quer comer uma fruta irrigada com água contaminada? Alguém aqui quer? Imagina a gente inserir isso no plano diretor, né? Da mesma forma, a comida, né, do gado, o gado comendo, a gente vai comer eu não, porque eu não como carne, viu? Mas quem quer comer a carne contaminada? Já é tão contaminada, né? Então, pensamos em não incluir essa proposta, justamente pelo fato do que ela pode trazer de nocivo, né, à saúde humana. E as demais, nós reelaboramos. Então, colocamos agora em aprovação, em votação, aliás, para vocês. A gente mantém as 3 propostas que foram reelaboradas e exclui a proposta que foi sugerida do reuso das águas em plantas, na irrigação, né, nas forrageiras e nas frutas, né? Aí, o que é que vocês acham? Aprova ou... Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui nesse evento. Eu gostaria de dizer o seguinte: talvez a pessoa que se preocupou em colocar essa proposta, ela se preocupou pela questão da escassez de água que nós temos, não só no município, mas em vários lugares que a gente sabe muito bem e conhece. O problema do reuso da água, ela é uma proposta palpável. Por quê? O reuso da água, ela está caracterizado em o processo de contaminação dela. E você pode reutilizar a água tanto para o animal beber, como para a irrigação. Irrigação por aspersão ou por irrigação de solo. E o que é que ocorre? Ocorre o seguinte: quando esse reuso de água é para o ser humano ingeri-lo,
você pode fazer um tratamento químico na água e você pode tomar essa água normalmente. Nos países da Europa, que tem uma dificuldade grande de água, eles reutilizam água e o tratamento ele é tão perfeito que eles reutilizam a água e tomam a água. Tá certo? Então, talvez a pessoa que se preocupou com esse detalhe, ele se preocupou muito mais em cima disso. Então, eu não sei se caberia, Aparecida, juridicamente ou de uma certa maneira ser mais maleável na ideia de que a reutilização da água, ela pode sim. Você não pode pegar, por exemplo, uma água que vem diretamente do esgoto, colocar numa planta. Isso não faz. Você tem todo um sentido de tratamento que pode ser com o método aeróbio e anaeróbio de tratamento, e essa água, quando você chega em determinada distância, que a própria natureza faz, ela já chega mais potável. Então, eu me preocupei muito nesse sentido. Então, talvez aí a gente poderia encontrar uma maneira de que se pudesse reutilizar a água, mas que fosse através de quê? Através do órgão sanitário do município. O órgão sanitário do município é quem iria ver as instalações desse reuso de água. E aí sim, aí seria uma coisa muito mais moderna, muito mais para frente. Então, o que é que vocês sugerem? Até Arnaldo poderia apontar para a gente como a gente melhoraria essa proposta e contemplando o que você está dizendo. Então deixa eu me sintonizar mais aqui, porque eu não estava na... Pronto. A ideia lá em cima, eu estou conseguindo ler aqui. Dá ele ali? É o reuso da água. O reuso da água. Elaborar um programa de saneamento rural com reuso da água, porque é difícil. Isso, para a produção de frutíferas. Eu acho que aí já está perfeito. Porém, você poderia colocar um adendo que o órgão da vigilância sanitária do município se encarregaria, por exemplo, de fazer essa fiscalização. O tratamento... pronto, poderia ser feito por uma análise. A Secretaria do Município de Saúde, através da Vigilância Sanitária, iria nesse local e faria uma análise da água. Porque, entenda, a água ela pode estar tratada com alto índice de coliformes fecais. Porém, não serve para o uso humano. Mas ela serve, por exemplo, para você fazer a irrigação do solo. Já não serve para expressão. Por quê? Porque vai pegar nas folhas e os coliformes fecais vão ficar nas folhas. Então, o município, a proposta aí está perfeita, tá certo? Agora, o município poderia muito bem, através da Secretaria de Sanitária, ou da Secretaria de Saúde, do Departamento Sanitário, ou do Meio Ambiente, faria essa fiscalização desse reuso de água. Eu vou dar só um exemplo para vocês, prático. Por exemplo, eu trabalho ali na estação de tratamento de esgoto da Cagepa. O esgoto chega na Cagepa extremamente podre. E eu confesso a vocês, depois que ela passa pelo processo, nos reatores de lodo, quando a água sai lá na frente, ela sai limpa, nítida. Não sai no tratamento para consumo humano, mas pode utilizar aquilo ali para irrigação, não de dispersão, mas de solo. Por quê? Porque ela ainda está com índice de coliformes fecais. Arnaldo, por que é que a Cagepa não trata essa água? Por exemplo, sairia lá no final e ela trataria a água com produtos químicos. Por quê? A Cagepa não faz isso? Porque ela vai de encontro ao rio, ao riacho, e esse riacho recebe uma carga de água contaminada que vem do açude de Luiz Leal. Então, quer dizer, não seria a mesma coisa de você chover no molhado. Não teria sentido nenhum para a Cagepa. Agora, a Cagepa faz isso porque isso é um plano piloto, e não só isso, mas também porque ela está tratando esse esgoto que vem principalmente daqui do bairro da Bela Vista.
Esse esgoto, ela vai para lá, para a estação de tratamento de esgoto. Então é isso. Finalizando, eu acho que a proposta está correta, apenas a gente colocaria o adendo de ter a fiscalização do município. Foi. Existe um projeto de lei de 2016 em que ele especifica, senhor Arnaldo, né, os tipos de água, de reuso doméstico potável, reuso doméstico não potável, reuso urbano para fins não potáveis, reuso agrícola, reuso florestal, reuso industrial e reuso aquícola. Então, acho que a gente caberia adaptar essa proposta, né, em conformidade com esse projeto de lei, né, de 2016. Pronto, então a gente lança aqui, não é, em votação. Vocês aprovam as demais, juntamente com essa aqui, em consonância já com essa legislação? Levanta a mão quem for a favor. Beleza, então vamos lá. Acho que está terminando, né, já? Tem esse criar o zoneamento ecológico e econômico no município. É tipo um zoneamento, essa lá embaixo. Tu está em qual? Tem lá depois do grupo 6. Sim, que já tá, não está no teu já? Criar o zoneamento ecológico e econômico do município. Essa proposta ela estava contemplada, na verdade, né, Aparecida, em atualizar o zoneamento agroecológico do município. No entanto, como não passou pela Câmara, né, Aparecida, é de fato efetuar a atualização e criar, né? Na verdade, é criar, né, Aparecida. Então, já estava lá no grupo, né? Já foi aprovado por vocês. Agora que está a atualização. E não é atualização, de fato, é criar. Beleza? Pronto? Pode passar. Não é já outra, não? Ou é a mesma? Ah, pensei que já estava terminando. Faço. Tem mais essas aqui, ó. Criar política municipal de redução do uso de agrotóxicos. No item da educação do campo, acrescentar, além do campo, também no campo. Criar parceria com Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do município. Elaborar e buscar parcerias para a revitalização da produção municipal. Eu acho que é a produção agrícola municipal. A primeira proposta é incentivar e apoiar a produção da agricultura familiar agroecológica, como a gente havia falado anteriormente, né, já havia sido contemplado. Incentivar a redução do uso de agrotóxicos na produção agrícola, alterando essa questão da política municipal de redução do uso de agrotóxico. E, como havia falado também, já existe a proposta, já foi aprovada a proposta da criação de selo verde municipal. E elaborar projetos para buscar parcerias. É isso. E quanto às duas últimas propostas, nós reescrevemos como elaborar projetos e buscar parcerias para a revitalização da produção de hortifruti e granjeiros, que estava bem específico quanto à produção de milho, produção de mandioca e afins. Então, nós abrangimos esse termo, né, na verdade. Então, vocês colocar em votação, aprovam essa reelaboração desses textos que nós efetuamos para incluir no plano diretor? Então, quem for a favor, levanta a mão, por favor. Beleza, vamos lá. Grupo 6. Criar, através de lei, o orçamento participativo municipal. Eu lembro que a nossa proposta apresentada era criar o programa, não é, de orçamento participativo. Então, foi sugerido criar, através de lei, o orçamento participativo municipal. Então, a gente colocou criar, mediante lei municipal, o orçamento municipal participativo. Próxima, criar lei municipal que garanta a paridade da sociedade civil
nos conselhos municipais, vedando membro da sociedade civil com cargos de confiança no Poder Legislativo e Executivo. Colocamos reestruturar. Na verdade, não é criar uma lei municipal, sim reestruturar as leis dos conselhos. As leis dos conselhos municipais, garantindo a paridade entre a sociedade civil e o governo, e vedando a participação de representantes da sociedade civil, ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança, que é a mesma coisa, no Poder Executivo e Legislativo Municipal. O que é isso, Aparecida? É que, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que está em praticamente todos os conselhos, Roberto Coelho, né? Ele representa, através da associação, que é uma entidade civil, né? Nos conselhos de saúde, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, a sugestão foi nesse caso, vamos dar um exemplo de um membro que está aqui. Digamos que amanhã ele ocupe, a partir de amanhã ele ocupe um cargo comissionado, seja função de confiança. O que é função de confiança? Qual a diferença entre um e outro? Função de confiança, na lei do município, é que só podem ser ocupadas por quem é ocupante de cargo efetivo, que é, inclusive, o caso dele, que aqui é efetivo na Câmara Municipal. Mas tem, na verdade, a mesma conotação de um cargo comissionado, tá? Apenas a diferença do cargo comissionado é que pode ser ocupado por qualquer pessoa. Exemplo, eu ocupo um cargo comissionado no Poder Executivo e eu não sou efetiva do município. Se eu fosse efetiva do município, eu tanto poderia ocupar um cargo comissionado quanto uma função de confiança que estão lá nas leis, tá? Só para esclarecer a vocês a diferença entre um e outro. Porém, tanto o cargo comissionado quanto a função de confiança têm, na verdade, a mesma conotação, ou seja, de ser um cargo de confiança, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. A proposta que foi sugerida é que estas pessoas, representantes da sociedade civil, o caso específico do exemplo aqui de Roberto Coelho, se ele amanhã ocupar um cargo comissionado ou um cargo de uma função de confiança, seja aqui na Câmara, seja no Poder Executivo, ele não poder representar a associação dele nos conselhos municipais. A proposta é esta. Então, a pergunta é, eu vou colocar em votação. Quem for favorável, levante a mão. Nos dois casos, foram duas. A primeira delas é apenas porque nós havíamos inserido a criação de um programa. Então, pediram que a gente criasse, através de uma lei municipal, o orçamento municipal participativo. Isso aí não tem nenhum problema. Não vejo nenhum problema que não vai afetar ninguém. Porque era um programa, agora criar através de lei. A questão da segunda proposta, ela é mais, vamos dizer assim, ela vai vedar a participação, né, de pessoas que sejam representantes das associações ou seja lá de uma outra entidade que é representativa, a associação rural, se aqui tem, por exemplo, tem o Instituto Histórico e Geográfico, que essas entidades não possam ser representadas em conselhos municipais por pessoas que ocupem cargo de confiança ou comissionado. Então, quem for favorável, levante a mão, e quem for a favor, quem for contra, lógico que não vai levantar a mão, né? Precisa que tenham consciência do que é aqui essa proposta, né? Se alguém quiser falar, está aberto também para falar. Pronto, Roberto Coelho, eu acho. Porque, na verdade, as pessoas que deveriam abraçar é aquela questão, por amor à causa. E por amor à causa, poucas pessoas vêm quando diz que não ganha nada.
E a gente vê hoje, dentro do âmbito municipal, nos conselhos, pessoas envolvidas com agremiações, associações, algo afim, ou até mesmo os funcionários de cada pasta que representa aquele conselho, porque, na verdade, ou forma com eles, ou não forma com nenhum. E, na verdade, eu vejo uma bomba relógio. Eu sou contra. Eu vou colocar para vocês uma situação, porque eu conheço. Só colocar. Deixa eu só falar, Irã, peraí que eu vou, antes de você se colocar. Eu vou colocar para vocês uma vedação, não é nesse sentido, tá? Não é nesse sentido do representante da sociedade civil organizada, não é. O Conselho do Fundeb, que Irã é o secretário de Educação hoje, o Conselho do Fundeb, há uma vedação pela lei que criou o Fundeb, a lei federal, de que o representante não pode ser presidente desse conselho. Por exemplo, representantes do Poder Executivo Municipal e do Legislativo, no caso onde houver representação do Legislativo, ou ocupantes de cargo comissionado, direção. O presidente do Conselho do Fundeb não pode ocupar esses cargos. Veja, por que, Aparecida? Porque se o Conselho do Fundeb ele vai fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundeb, significa dizer que o presidente não pode ser um representante do Executivo. Porque se, por acaso, a gente não está falando de Lagoa Seca, eu estou falando da legislação federal. Se, por acaso, não está sendo aplicado recursos de forma satisfatória, conforme manda a legislação, é claro que se o presidente fosse representante, do Poder Executivo ou do Legislativo, ele não iria ter autonomia para apontar essas falhas. Verdade? Então, por isso que há a vedação da própria lei de criação do Fundeb. E esta proposta aqui, ela vai muito além disso. Ela vai para que... Por isso que eu dei o exemplo de Roberto Coelho, que está aqui. Ele é presidente da associação, deu o exemplo dele, porque ele está praticamente em todos os conselhos. Então, se amanhã Fabiano chamasse, vou botar Roberto aqui para ocupar um cargo, uma função de confiança, porque ele é cargo efetivo, ele não iria poder, se aprovando essa proposta, e o plano diretor já tivesse em vigor, né? E tivesse reestruturado já a lei também, não é só o plano diretor em vigor, tivesse reestruturado a lei dos conselhos municipais, ele não iria poder representar a associação dele em nenhum dos conselhos. Então, a fala dele é muito, né, talvez isso esvazie, não é? Uhum. Agora, Irã, pode... Só queria colocar o seguinte, reforçando já o que Roberto Coelho colocou, que, na verdade, em Lagoa Seca, e não só em Lagoa Seca, na maioria dos municípios que eu conheço, funciona da mesma forma, e isso independe da situação. Nós temos muitas pessoas que têm cargos comissionados no município, que são pessoas de dentro da gestão e que representam a sociedade civil nos conselhos e representam muito bem. Eu tenho isso dentro do Conselho de Educação do município, tem isso no Conselho de Saúde, nós temos isso nos Conselhos de Assistência, né, em vários conselhos do município. E quando coloca aí, dessa forma que foi colocado, conselheiros, nós estamos criando vários obstáculos, né, e dificuldades para que se possa gerenciar, que se possa acontecer. Nós sabemos que a lei, nós vivemos num país que a lei vem de cima e eles tratam o município do tamanho de Lagoa Seca como um município de 10 milhões de habitantes. É a mesma coisa, os conselhos são os mesmos que são exigidos para que exista. E como ter corpo para se construir esses conselhos? Por isso que tem pessoas que participam, como nosso amigo Roberto Coelho, de vários conselhos, porque a disponibilidade das pessoas para participar, ela não existe. Ela existe a disponibilidade de criticar e apontar, mas de ter a disposição de participar e ser realmente fazer seu papel de cidadão lá e representar a sua comunidade em defesa de todos, não acontece. Então, quando coloca dessa forma aí, generalizando, vai criar vários obstáculos administrativos e de progresso para a cidade. Isso aí é uma colocação que eu faço, né? Não vai ficar simples para quem quer que esteja em gestão ou à frente de qualquer órgão do município.
Eu acho que essa falação do professor Irã, ela realmente foi extremamente didática no sentido, de fato, do que é a realidade que vivemos. A preocupação, eu vi, da questão da elaboração, é que é como se estivesse elaborando dentro de um espaço que tivesse uma disponibilidade de gente muito grande. E nós aqui no município, nós temos uma restriçãozinha de uma restriçãozinha de participação. Eu acho o seguinte, olha, eu concordo plenamente com a ideia lançada e extremamente concordo com o que o professor Irã falou. É fato isso. A gente tem que ter esse time para a gente saber exatamente do que é de fato que acontece. Porque, vejam só, o exemplo maior é o plano diretor, né? Começou com volume maior, etc, etc, etc. Estamos em nós aqui. Dentro de um conselho também acontece isso. E o exemplo maior de Roberto é fantástico. Porque realmente, como ele é um camarada muito ativo, ele participa de várias coisas dentro do município, e isso é muito bom para o município. Porque, de certa maneira, você está formando os conselhos, e esses conselhos estão atuando dentro do município. Então, eu acho que a gente poderia, aí, professora Aparecida, dar uma organizada maior, não restringir tanto, muito mais pela nossa realidade, não pela ideia. Essa ideia aí eu concordo com ela 100%. Agora, a gente tem uma realidade diferente, e a gente poderia trabalhar justamente dentro dessa possibilidade. Olha, o que é que eu sugiro? E eu sugiro que a gente mantivesse aqui a ideia. Eu gosto muito de respeitar, não é? Se a gente consegue manter, que a gente mantenha a ideia da pessoa que teve a boa vontade em participar. Eu não sei quem foi, tá? Está aqui, inclusive, depois, se vocês quiserem olhar, que assinaram, mas eu não sei quem foi, não olhei. Mas considerando o que hoje a legislação dos conselhos que estão sendo reestruturados, que estão sendo criados, os conselhos novos, e justamente já por uma determinação do governo federal, é de que as pessoas, aí sim, não iria afetar em absolutamente nada, não vai recair sobre ninguém de sociedade civil. Seria, considerando o exemplo que eu dei do Conselho do Fundeb, que a gente pudesse manter essa proposta, levando para os outros conselhos municipais, o que aparece da vedação de ocupantes de cargo comissionado no Poder Executivo ou no Legislativo ocupassem a função de presidente. Aí sim, você está garantindo que o Conselho tem a autonomia, que é o papel, de fato, do Conselho, é o que já está se fazendo nas reformulações dos conselhos, né, existentes, nas criações dos novos conselhos, é essa vedação, para que representantes do governo ou ocupantes de cargo comissionado, ele não ocupe o cargo de presidente. Aí, eu acho que ficaria mais ou menos, né, dentro da realidade que a gente vive e mais ou menos dentro do que a pessoa sugeriu. Então, vou lançar essa proposta aqui, colocar em votação, né? A primeira, que é apenas a criação, não é mais um programa, e sim criar, através da lei municipal, o orçamento municipal participativo. Vocês aprovam? Quem vai aprovar, por favor, levante a mão. Ótimo. Então, aprovado. A segunda proposta, a gente reformular aqui agora, reestruturar as leis dos conselhos municipais, garantindo a paridade entre a sociedade civil e o governo, vedando a participação ou o exercício, acho que ficaria melhor, vedando o exercício da função de presidente aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança no Poder Executivo e Legislativo. Aí, lanço a proposta. Quem for a favor, levante a mão, e quem for contra...
Beleza, então a gente reformula e veda, não é, o exercício da função de presidente. Beleza? Bom, gente, então com isso a gente termina, não é? Conforme eu falei no início, nós trouxemos nos slides, estão aqui as propostas que foram sugeridas, fizemos um estudo dentro da comissão de gerenciamento, o que já existia, a gente mostrou para vocês que já estava contemplado, e reelaboramos aquelas que a gente viu que precisavam, né, de reelaboração para que ficasse mais objetivo, um texto mais claro, e, inclusive, até vocês viram que a gente acrescentou outras. Né? O que nós procuramos fazer? Contemplar, manter a essência das pessoas que tiveram a ideia, que tiveram a boa vontade de sugerir. Né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Então, quem quiser dar uma olhada, nós trouxemos, tá? Estão aqui, todas as propostas, mesmo que aqui a gente não mostrou para vocês, mas estão aqui, inclusive, assinadas, tá? Assinadas pelos os proponentes. Então, quem quiser depois dar uma olhada aqui, ou depois pode, fique à vontade. Isso aqui é um espaço democrático e que a gente prima pela transparência. E vamos assim até o fim. Então, chegamos ao fim da apresentação. Eu acredito que esse era a principal tarefa nossa, né, nessa reunião de hoje, porque é uma sequência, o que eu dizia aos meninos lá na Comissão de Gerenciamento e Planejamento. É uma sequência, na verdade, aqui, esse evento de hoje, né, da audiência pública. Vocês conseguem ver isso? Porque nós ficamos com essa tarefa, foi aprovado, né, por todos vocês, que a gente incluísse, aprovasse as propostas sugeridas com, depois, a incumbência de ver e reelaborar esses textos. Fizemos isso e vocês estão agora finalizando esse processo. O que nós estamos a 5 minutos para as 16 horas. Lembram que eu falei que eu já comecei a elaboração do grande projeto de lei do nosso plano diretor. E já deu uma andada boa, viu? Já deu uma andada boa nele. O nosso objetivo era justamente, depois dessa atividade, a gente começar a trabalhar, mostrando para vocês, não vai dar tempo, lógico, fazer algo mais, com mais atenção, com mais cuidado, como a gente veio agora com as propostas, pelo tempo, né? Que a gente só pode ir até às 16h30, em virtude da sessão. Mesmo assim, eu vou perguntar a vocês, se vocês quiserem, a gente abre o arquivo e, pelo menos, mostra a vocês o início da construção do projeto de lei. Se vocês não quiserem, vocês que vão aprovar. A gente para aqui, sai daqui agora, vai para um lanche, depois que terminar, vou facultar a palavra para quem quiser, né, falar algo ainda mais, e a gente deixa para iniciar esse estudo na próxima reunião. Então, quem for a favor que a gente comece agora a leitura da minuta do projeto de lei, levante a mão. Quem for a favor que a gente termine, eu faculto a palavra, se alguém quiser falar algo mais agora, e a gente deixa para iniciar no próximo mês, em abril, o estudo da minuta do projeto de lei. Então, quem é a favor de começar agora, levante a mão. Quem for favorável, só em abril, permanece como está. Muito bem. Se eu disser a vocês que eu queria que vocês fizessem isso. Bom, gente, então, a gente deixa para abril, né? Deixa para abril, em abril a gente começa. O estudo da minuta do projeto de lei já tem bastante coisa, pode ter certeza. E eu abro agora, né, para quem quiser acrescentar mais algumas informações sobre o que a gente trabalhou aqui, ou que possa trazer uma outra contribuição, né, desse trabalho de hoje, fique à vontade. Né? Eu acredito, né, que se lá não aceita, dependendo do futuro desse diretor, está salvo, porque eu vejo a responsabilidade de cada um, eu vejo o comprometimento, e principalmente
aí, nos próximos 10 anos. Eu gostaria de fazer só um comentário. Esse plano diretor, essa equipe é tão boa que já está até exportando para Campina Grande. Né? Nós temos a equipe do Luzildo, temos a arquiteta, está em Campina Grande. E, enfim, como o nosso companheiro aqui falou, agradecer sempre, começou, né, com muita gente, mas as pessoas que realmente têm interesse, que participam e que têm o pensamento do crescimento e deixar pronto um documento para a cidade, são as pessoas que estão presentes aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a nossa participação aqui nesse evento e parabenizar, ser redundante durante esses 2, 3 anos que estamos aqui no Conselho, né, no plano diretor, ser redundante e elogiar mais uma vez a professora Aparecida. Chamo sempre de professora porque realmente é aulas que nós temos aqui. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer, já pegando o nicho que o colega falou, da questão de Campina Grande, e dizer para a Mariana que ela é merecedora realmente de ser chamada e convidada para ir fazer parte do plano diretor de Campina Grande. Leve meu abraço ao meu amigo pessoal, Félix Neto. Somos contemporâneos de universidade e ele é meu amigo. Pode dizer para ele que eu mandei um grande abraço para ele, que você vai ver, como ele vai se expressar para você com relação à nossa pessoa. Porque nós temos uma história também lá dentro da UEPB, que eu fiz movimento estudantil e fui de DCE, enfim, desses movimentos, e Félix Neto fazia parte comigo do nosso grupo político lá dentro da universidade. Então, parabenizar mais uma vez a participação de todos aqui nesta reunião, porque realmente quem participa dessas coisas de maneira voluntária, sem ter remuneração, é porque realmente são pessoas interessadas no engrandecimento só da cidade, não, mas principalmente para que essa cidade seja cada vez melhor e que seja cada vez mais uma cidade receptiva para quem chega de fora e muito mais ainda para quem já mora aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Aparecida, e felicidade a todos. Então, gente, apenas para vocês viram, finalizar o que a gente começou hoje, já fazer uma reflexão do que a gente pode encontrar ao longo do projeto de lei. Vejam que nós achamos por bem, né, a inclusão de uma seção no capítulo 2 para acobertar mais, né, dar maior apoio às propostas que foram contempladas, tanto nos serviços de energia, de iluminação pública, de telefonia, que não estava contemplado no grupo 2. E talvez, já chamo a atenção de vocês, ao longo do tempo que eu for construindo o projeto de lei, eu vou trazer para vocês, se houver essa necessidade, se eu perceber, juridicamente falando, a necessidade de inclusão de mais alguma seção no projeto que diga respeito aos grupos de trabalho temáticos e que passaram, né, despercebidos ao longo dessas etapas, para que a gente possa ter, de fato, um projeto que contemple, né, contemple o que é necessário dentro das temáticas, através de subtemas, que, de fato, contemple as necessidades do município. Eu queria pedir
essa abertura da parte de vocês para que a gente possa trabalhar nesse sentido. O objetivo é construir um projeto de lei que, repito, contemple a nossa necessidade para o município nos próximos 10 anos. Não é para aparecer, não é de forma alguma para deixar algo miraboloso, não. Você vê, energia elétrica, a gente viu aqui, tinha proposta, mas não tinha acessão, então ela estava deslocada. Eu fiquei sem, onde é que eu vou inserir isso? Da mesma forma, o serviço de internet que eu fui vendo não existe, então o plano diretor está sendo revisado na era da tecnologia, que a internet está aí, não é? E não tem, então pode ser que ao longo daqui para frente do trabalho que eu estou fazendo, eu possa encontrar, não sei, né, em outros subtemas, outros temas, aliás, a necessidade de inclusão de tema. Então, eu queria pedir a vocês essa liberdade. E por que Aparecida? Porque talvez isso pudesse ter sido visto dentro dos grupos ao longo da pesquisa, ao longo agora da feitura, né, das propostas, porém, passou batido. Lógico, todos nós que integramos todos os grupos, em primeiro lugar, somos humanos. Então, é impossível que a gente, dentro do grupo de João, ele tenha, não é, a condição de, naquele momento, com outras atividades que ele faz, ele lembrar de tudo. Não é verdade? Então, passou, mas eu acho que a gente não poderia fechar, não, porque isso era da terceira etapa e a gente não pode mais alterar. Do meu ponto de vista, é possível sim, desde que, lógico, vocês aprovem, né? Então, eu queria pedir a vocês essa permissão, né? É melhor a gente fazer isso do que lá na frente você próprio olhar o plano diretor, mas, rapaz, não podia ter incluído isso aqui. Não é melhor? Então, é isso que eu queria pedir a vocês. E pedir, logicamente, como de vez em quando eu peço, a gente vê, não é, que são poucas pessoas que estão ficando. Começamos com quase 90 pessoas e estamos com um número reduzido, né? E hoje muitas pessoas no grupo, claro, que justificaram, e lógico que a gente acata, né, as justificativas. Mas vamos nos esforçar para que a gente possa concluir esse plano diretor. A gente pretende concluir esse plano diretor ainda o projeto de lei, aliás, no primeiro semestre, agora até junho, ou o mais tardar de julho. Eu não digo que concluo logo o projeto de lei, porque quem está elaborando sou eu. E eu não só trabalho no projeto de lei do plano diretor. Para vocês terem uma ideia, agora eu estou com 2 projetos de lei enormes. Um é o plano diretor e o outro é o PCCR dos servidores gerais. O PCCR dos servidores gerais tem que dar entrada aqui na Câmara de Vereadores e ser aprovado antes do dia 6 de abril, por conta da legislação eleitoral. Então, 6 meses antes da eleição eleitoral, né, que a partir do dia 6 de abril, não pode mais ser concedido aumento salarial a servidor público, um plano de cargos e salários, porque implica em vantagem e não pode ser feito no ano eleitoral isso, tá? Então, a partir de amanhã, eu vou me debruçar sobre o PCCR para que nas próximas semanas, 2 semanas, eu conclua, tá? E possa mandar aqui para a Câmara para ser aprovado antes dessa vedação e volto para o plano diretor, já que eu já adiantei. Então, eu já tenho o material da próxima reunião. E não dá tempo, não vai dar tempo, por exemplo, abril, maio, a gente concluir o projeto de lei do plano diretor, porque é muito grande. Então, mas eu quero que a gente conclua até junho, julho, para que até agosto a gente possa estar com isso aprovado. Tá bom? E, claro, que a gente conta com o apoio de vocês nas reuniões, para que a gente discuta e possa melhorar e deixar um projeto, de fato, com a cara do nosso município e a altura de todos nós que estamos aqui dedicados ao longo de todo esse tempo. Beleza? Então, para não tomar mais o tempo de vocês, agradecer, como sempre, a participação de todos, né, nas reuniões. Vejo aquelas pessoas que sempre estão aqui, que, lógico que a gente sabe do compromisso que tem, e
daqui um mês, com fé em Deus, a gente vai estar. Para encerrar mesmo, vamos lá para trás para tomar um cafezinho, né?